Amigo fiel e companheiro de brincadeiras, um pet alivia e traz leveza ao nosso dia a dia. Além disso, ter um animal de estimação em casa pode impactar positivamente na nossa saúde, aliviando sintomas de depressão, estresse e ansiedade. Ter um pet em casa também pode estimular os donos na prática da atividade física. Os cuidados certos com o animal de estimação e os benefícios dos pets para toda a família é tema do De Bem com Você de hoje. A Jaqueline tem um hotelzinho para cachorros. O que ela nem imaginava é que o segmento que escolheu para atuar pudesse trazer benefícios para a própria família. Há mais de 5 anos, a avó Pedrina foi diagnosticada com Alzheimer, doença progressiva que afeta a memória e as habilidades de pensamento e, em alguns casos, a capacidade de realizar as tarefas consideradas simples. Porém, a família percebeu que o contato com os doguinhos proporcionou grandes benefícios. Eu percebi que todas as vezes que ela vinha para cá, ela ficava mais animada, ela fazia mais exercício, porque ela gosta muito de passear com os cachorrinhos na praça, ela pensa que ela está me ajudando nos transportes também, na hora de levar para o cliente, então ela está sempre animada. E ela gosta de tomar solzinho, aí os cachorros ficam rodeando ela, os cachorros de pequeno porte, mansos, né? E ela fica mais calma. Quando ela vai para minha tia, que não tem cachorro nenhum, lá ela dá mais trabalho, ela fica mais agitada, fica mais nervosa. Além da avó Pedrina, outro membro da família também demonstra os benefícios terapêuticos de ter um pet em casa. Sem raça definida, Tereza, carinhosamente chamada de TT, é companheira fiel da Bianca. A minha irmã, ela tem uma doença chamada borderline e é pior que depressão. Eu resgatei essa cachorrinha aqui da rua. Minha irmã às vezes fica na cama, né, muitas horas, e o cachorrinho fica com ela lá, ela fica fazendo carinho. E então é isso. Sair de casa assim muito ela não sai, mas ela interage o tempo todo com os cachorrinhos aqui na hospedagem. Ter um pet é um ato de amor que beneficia não só os bichinhos, mas também os seres humanos. Os laços de afeto dessa relação têm um grande impacto na saúde mental das pessoas que possuem um animal. Além da troca de carinho, cães e gatos também ajudam a lidar com problemas como a depressão. A lista de benefícios não para por aí. Os bichinhos também colaboram para a redução da timidez e facilitam a socialização. E se você está pensando em ter um animal de estimação para chamar de seu, olhe o conselho de quem entende bem do assunto. O hotelzinho pet dentro de casa ajudou a família toda. Ajudou a minha irmã, que tem borderline, ajudou minha avó, que tem Alzheimer com demência. Me ajudou também a ficar mais calma, porque eu ficava um pouco estressada, né? Comércio, estressa um pouquinho. E ajudou minha mãe também, que a minha mãe fica o tempo todo com os cachorrinhos no colo, fica babando por eles. É a mais calma, mas tá toda amorosa. Um belo exemplo de como os pets proporcionam grandes benefícios para a saúde. E você? Tem um animalzinho de estimação em casa? No programa de hoje nós vamos esclarecer várias dúvidas sobre os cuidados com esses bichinhos e para isso recebemos o médico veterinário Carlos Moraes. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Gisele. Muito obrigada, aceitou o nosso convite. Eu que agradeço o convite, muito bom estar aqui com vocês. Opa, seja muito bem-vindo. Na reportagem que nós acompanhamos, o animalzinho ali de estimação trouxe grandes benefícios para a família, né? A avó tem um problema de Alzheimer, enfim. Você, como médico veterinário, já presenciou algumas famílias que também demonstram esse tipo de, como se pode dizer, de benefícios por conta de um pet, um animalzinho em casa? Com certeza, né? A gente se depara com esse tipo de benefício que o pet traz para a família o tempo todo, né? Ainda mais nessa fase de pandemia que a gente passou agora, né? Muitas pessoas desenvolveram aí depressão, não podiam sair de casa, né? Os pais com as crianças ali para lidar com 1, 2, 3 filhos, né? Aquela loucura toda. Então, muitas famílias optam sim em ter um pet, né? Um animalzinho de estimação dentro de casa.
não só para o Alzheimer, né, mas para pessoas que são mais idosas também, Sim, às vezes uma companhia. e às vezes tem algum problema de articulação, então pega uma bolinha e fica jogando, isso já auxilia. É quase uma fisioterapia. Isso, é uma atividade física, né? Que bacana. Aquela responsabilidade de ter que sair da cama para colocar água e comida. Cuidar. Então, eu acho que o pet, né, tá na nossa vida aí o tempo todo sempre para trazer benefícios, né? Não só para os idosos, mas para todas as idades. A família em geral. E os cães e gatos, eles ocupam cada vez mais espaço nas nossas vidas e dentro das nossas casas também, né? Mas qual que é o tipo de alimentação ideal para cachorro e gato? É só ração ou eu posso introduzir ali alguns alimentos, frutas, verduras, de repente? Então, na verdade, tem uma variedade de frutas, verduras, né? Até mesmo a alimentação natural pode ser feita para pet, mas é importante o tutor, antes de fornecer qualquer tipo de alimento, ele ter uma orientação do que o pet pode ou não. Tá. Né? Então, assim como a gente, o ideal é o quê? É que o gasto calórico do pet seja igual ou superior da ingestão calórica. Então, quando a gente fornece uma ração de boa qualidade, que são as linhas super premium que a gente chama, são rações que já são balanceadas. Então, não há necessidade da gente introduzir nenhum outro tipo de alimento. Porém, existem alguns animais que não gostam da ração, que param de comer, né? E daí você pode optar por uma linha mais natural, mas você deve procurar um médico veterinário especialista em alimentação natural para que ele faça uma dieta baseada no gasto energético do seu pet, né, para não correr o risco aí dele ficar obeso, né, e nem ficar magrinho demais aí por não estar comendo a quantidade correta. Mas as frutas podem sim ser introduzidas, né, tomar cuidado com algumas frutas, né, tem alguma que tem que ser evitada a todo custo? Vamos dizer assim, o abacate, por exemplo, ele é uma fruta muito gordurosa, então pode causar diarreia. Abacaxi é ácido? Abacaxi é ácido, mas se você der somente a fruta e não a polpa, é tranquilo de dar. Né? Temos que tomar cuidado com cebola, pelo menos em casa, sim. O tempero de casa é alho e cebola. Sim. Né? A cebola ela é tóxica para cachorro, chocolate é extremamente tóxico. Né? Então, eu acho que é você optar mesmo por ou uma linha de ração, que é a mais prática, no meu ponto de vista, ou migrar mesmo para alimentação natural, mas daí baseado com o conhecimento de um veterinário. Na dúvida, procure um veterinário. E aí, tá cuidando bem do seu animalzinho de estimação? Depois do intervalo, a gente confere outras dicas bem especiais. Não sai daí! Estamos de volta. Estudos demonstram que o contato com os animais aumenta a produção de endorfina no nosso organismo, o hormônio que causa prazer e sensação de bem-estar. Além disso, para quem quer emagrecer, ter um cão é uma excelente pedida. Isso porque é necessário fazer aqueles passeios diários com os cachorrinhos. Assim, sem perceber, o tutor se exercita, conhece novas pessoas. Bom, são inúmeros os benefícios de ter um animal de estimação em casa. Para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos o médico veterinário, Carlos. Carlos, qual que é a frequência ideal? Assim, quantas vezes por semana eu devo passear com o meu cachorrinho? Então, tudo isso vai variar da raça que você tem. Né? Se você tem um Fox Paulistinha, um Jack Russell Terrier, provavelmente você vai ter que passear 3, 4 vezes ao dia, um Golden, um Border Collie. Agora, 3, 4 vezes ao dia. Porque são cachorros que demandam muita energia, são cachorros que precisam de espaços, né? Que é o que a gente chama de cães de trabalho, né? São cães que têm uma demanda energética muito grande. Em compensação, se você tem um pug, um pequinês, um bulldog, né, que são aqueles cachorrinhos de focinho achatado, né, que a gente chama de braquicefálico, shih tzu, lhasa, né, eles são aqueles animais que não gostam de muita atividade física, né, então você passear aí 2, 3 vezes por semana para eles já é provavelmente o suficiente. Mas lembrar que às vezes o passeio ele pode estar vinculado com a quantidade de gordurinhas que aquele pet tem. Né? Então, não é uma regra. A gente tem que avaliar aquele animalzinho individualmente.
né? Vai ter pets que da mesma raça que vão precisar de mais atividades e outro um pouquinho menos. Daí a importância do tutor, quando ele for escolher um animal, eu tenho bastante tempo, sei lá, eu fico em casa com as crianças, então eu posso passear 3 vezes por semana. Ou então eu trabalho o dia inteiro, meu pet vai ficar em casa, eu só consigo passear com ele antes do serviço. Essa é a importância de saber a raça antes mesmo de escolher o animalzinho de estimação, né? Justamente. Tem vários tutores que às vezes pegam um Golden, moram num apartamento, acha que vai dar Cachorro fica conta estressado. e passa 6, 7 meses, volta lá na consulta e fala assim, estamos mudando para uma casa porque o apartamento não existe mais, né? O cachorro destruiu o apartamento todo. Nossa. E aí tem uns cuidados também, alguns cuidados, por exemplo, dias quentes. O tutor, como que ele faz? Porque corre o risco de queimar mesmo a patinha do cachorro, né? Dependendo do horário que sai. A melhor coisa que a gente tem para fazer é a gente colocar o pé ou a mão no chão, tá. né? Se machucar e esquentar a nossa mão, vai acontecer o mesmo com o nosso pet. E às vezes a gente atende, recebo lá na clínica pets com bolhas na patinha por fazer caminhadas no asfalto muito quente, né? Então existem algumas opções, né? Como o sapatinho para cachorro, eu não sou muito fã, né? Mas é uma saída também, melhor usar um sapatinho do que queimar a patinha. Mas eu acho que o ideal é procurar os horários mais amenos, né? Então, pela manhã aí, das 8 às 10 da manhã, no finalzinho da tarde, mas sempre fazer o teste. Igual criança que a gente pega o leite da mamadeira, a gente vai pegar, pôr a mão no chão, ou se tiver de chinelo, pôr o pé e sentir aquela temperatura. Porque o asfalto ferve. Justamente, não dá para fazer no piso em casa e sair para correr na rua, né? Doutor, e os gatos, eles têm famas de serem independentes. Gato fica ali no cantinho dele, mas precisa passear com gatinhos também? Precisa fazer esses... Eu vejo alguns tutores passeando com os gatinhos nas coleiras. Não sei se é coleira o nome certo, enfim, é coleira, né? Mas eu tenho acompanhado isso, é comum? Então, volto na individualidade do pet. De cada raça. A grande maioria, vamos falar no que é o mais comum, não gostam, né? Eu brinco que o gato, ele tem a casa dele, o apartamento dele, como a savana africana, que ele está andando, ele conhece todas as pessoas e os objetos que estão lá dentro. Mas a partir do momento que o gato ele é mais sociável, que ele gosta de ter esse contato, né, não tem problema nenhum de você passear com o gatinho na rua, né, mas vê porque a grande maioria fica estressado e não gosta. Do clima, né? Do clima não, da raça e da personalidade de cada animal. É a personalidade que vai determinar, né? Doutor, e uma família que acaba de receber um filhotinho em casa, quais são os cuidados? Então, é importante ele lembrar, né, qual é o pote que ele está pegando, quais são as necessidades da raça, que foi o que a gente já falou anteriormente, mas lembrar de manter a vacinação, vermifugação, sempre em dia para não ter problemas aí com o pet quando for para a rua. Ótimo! Bom, e já que falamos em filhotinhos, você não pode comprar amor, mas sabia que você pode adotar? Alguns cães e gatos estão à espera de um novo lar no Centro de Controle de Zoonoses aqui de São José dos Campos. Eu fui até lá para saber quais são os requisitos para levar um novo amiguinho aí para casa. Confira na reportagem. Todos os meses, cerca de 60 cães e 10 gatos estão disponíveis à espera de um novo lar no Centro de Controle de Zoonoses de São José dos Campos. Quem estiver interessado num pet para fazer companhia, pode procurar diretamente o CCZ, na Rua George Williams, 581, Parque Industrial. Nossa equipe que está preparada vai tentar encontrar um animal no perfil desse possível adotante, né? Juntamente com a sua família. Diante disso, o cachorro é apresentado, ou o gatinho é apresentado a esse interessado, e dando certo esse amor à primeira vista, nossa equipe agenda uma visita que chamamos de visita pré-adoção, para entendermos como é que a vida dessa família, né? Todos são castrados, microchipados, vacinados e desvermifugados. A grande maioria dos pets disponíveis para adoção no CCZ são adultos. Entre os bichinhos, alguns são especiais, como a Branca, vítima de atropelamento, que é cadeirante, ou a gatinha Sina, que é deficiente visual. O espaço conta também com animais idosos, como Orelha. Nos animaizinhos especiais pode até faltar um membro, mas com esses olhares dá para perceber que o que sobra é amor. A gente tem que incentivar a adoção dos animais adultos, né, dos animais idosos e até mesmo dos especiais, né? Porque nenhum animal nasceu para viver num canil.
E aí, com tantas opções à espera de um novo lar, que tal fazer outros animais felizes? Mais informações pelo telefone 3931 2292. E aí, que tal adotar um novo animalzinho de estimação? Só procurar o CCZ. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fica aí! Estamos de volta, fofinhos e bons companheiros, os animais de estimação conquistam cada vez mais seus tutores. Porém, há muito mais por trás dessa história. Ter um pet em casa pode beneficiar sua saúde, seu bem-estar de um jeito transformador e muito especial. Várias pesquisas pelo mundo já demonstram o poder que esses amigos têm para melhorar a nossa qualidade de vida. Os cuidados com o pet é tema do programa de hoje. Doutor Carlos, os animais, cães, gatos, enfim, eles têm ocupado cada vez mais espaço em casa, inclusive no sofá, na cama, costuma dormir com os donos. E aí, todo mundo quer um pet cheirosinho, limpinho, fofinho, né? Aquela coisa gostosa quando chega lá do banho. Mas qual que é o período ideal para dar esses banhos nos pets, tanto os cães quanto os gatos? Eu brinco que a gente vem de uma época que o cão ele ficava do quintal para fora. Sim. Hoje em dia, as pessoas que não gostam de cão ficam do quintal para fora e o cachorro tem lugar na poltrona, lugar na cama, o travesseiro deles, Sim. né? Então, realmente, ter um pet cheirosinho do nosso lado é uma necessidade nossa e não do pet. E isso é uma pergunta bem interessante, porque muitas pessoas às vezes dão uma exagerada, né, em colônias, em perfumes, em shampoos com bastante Produtos cheiro. como, sei lá, vinagre, algumas pessoas costumam usar. Justamente. E às vezes a gente pode fazer o quê? Atrapalhar a barreira cutânea desse pet e desenvolver dermatites ao longo do tempo, né? Mas não existe também uma receita de bolo para falar para você. O ideal é de tanto em tanto tempo. Vai variar do seu pet, né? Então, Até o tamanho do pelo, né? O tamanho da pelagem, a qualidade da pele desse pet, se é um pet que fica só dentro de casa, se é um pet que vai muito para o rua. mato, que corre atrás de cavalo, de vaca, rola no barro, né? Então, tudo isso vai variar da sua necessidade, né? É mais a gente que vai ditar a regra, mas tomar cuidado para não fazer em excesso. Então, eu tenho pacientes que tomam banho 2 vezes por semana e eu tenho pacientes que tomam banho 1 vez por mês, né? Então, não tem o certo e o errado. E existem shampoos também determinados para cada raça ou para cada tipo de pele? Porque, por exemplo, eu conheço uma cachorrinha que ela tinha algumas feridinhas. Então, o veterinário encaminhou ali um shampoo que tem um antibiótico junto, acredito que é isso, e resolveu. Então, tem essa questão também. Às vezes, o shampoo tem que ficar atento ali, o tipo de shampoo que está usando no cachorrinho. Isso, a gente tem a linha do dia a dia, né, que são para pacientes saudáveis, que não tem nenhuma alteração de pele. Agora, a partir do momento que a gente começa a ter lesões de pele, ou é algum paciente que tem uma certa sensibilidade, a gente opta por uma linha mais natural, um shampoo hipoalergênico, ou até mesmo com adição de antifúngico, de antibacteriano, né, para uma melhor qualidade de vida aí do pet e diminuir aquelas coceiras. O tutor tem que ficar atento. E além dos banhos, é importante a gente frisar também a questão do anticarrapato e antipulga. Mas existe uma frequência, uma sequência, sei lá, quantas vezes por mês ou a cada 15 dias, eu não sei. Como que tem que ser essa esse tem que ser regrado, esse tem que fazer parte do calendário, né? Igual pagar a conta de água e de luz, tem que lembrar do remedinho de pulga e carrapato para o pet, né? E daí vai variar do que a gente tem no mercado, né? Então, a grande maioria, né? a grande maioria dos medicamentos, né, anticarrapaticidas, eles têm a durabilidade aí de 30 dias. Mas tem no mercado aí medicamentos que chegam aí até 3 meses, né? E tem medicamento que dura 28 dias, eu acho que é o mais curto aí, mas a grande maioria, mensalmente, aí você tem que lembrar de dar o medicamento para o seu pet. Ótimo. E os pets, todos os pets, devem ser castrados? Quais são os benefícios da castração para um cão, para o gato? Essa é dilêmica, daria mais uns 3 programas para a gente só esse bater assunto, um papo né? sobre isso. Mas assim, vou deixar minha opinião médica, tá? E pessoal, para mim sim, os pets eles devem ser castrados para você evitar aí tumor de mama nas fêmeas e tumor de próstata nos machos, desde que você não queira ter filhotes, né? Então, a partir do momento que você sabe que você não quer
ter filhotinhos, não quer ser vovô e vovó, né, lembrar de castrar o seu pet pensando em aumentar a longevidade desse animal. O ideal quando ainda são filhotinhos? Para fêmea, para macho? O ideal é a individualidade, mais uma vez, né? Para pets de porte grande, normalmente eu espero entrar no primeiro cio, a fêmea, os machos depois de 1 ano, para ter a desenvoltura muscular. Agora, para os pets que são menorzinhos aí, eu não vejo tanto problema da gente fazer aí antes do primeiro cio, antes da puberdade. O tutor que está em casa, assistindo a gente, ele quer fazer uma check-up. O que compõe uma check-up de um animal de estimação? O check-up normalmente se dá pela avaliação médica, né? Então a gente faz uma anamnese, a gente coleta todas as informações com o tutor, faz um check-up físico, né? Uma avaliação física desse pet e a partir disso isso guia a gente para exames complementares, né? Então a gente normalmente pede um exame de sangue para ver se o animal tem anemia, pede uma função renal, uma função hepática, às vezes um ultrassom abdominal, raio-x de tórax, urinálise, que é o exame de urina, um coprológico, que é o exame de fezes, né? Então, vai variar muito de qual é o tipo de vida que esse pet tem. Se ele é um pet mais de apartamento, se é um pet que vai para a rua. É importante fazer uma vez por ano? Assim de como uma, nos 2 vezes por ano, né? Ótimo. Se a gente parar para pensar que 1 ano do pet equivale a 7 anos nosso, de quanto em quanto tempo a gente vai fazer um check-up no médico, né? Uma vez a cada 1 ano, 2 anos? Sim. Então, por que esperar tanto tempo para o Então, pet? justamente essa seria a minha próxima pergunta aqui, né? Uma dúvida da produção e acho que de muitas pessoas que estão em casa. A gente escuta muito falar, por exemplo, eu tenho uma cachorrinha que ela tem 10 anos, vai completar 11, e aí eu costumo dizer, não, mas a Julie já tem 70 aninhos. É real isso mesmo? 1 ano do cão corresponde a 7 anos dos É uma proporção que a gente faz, né? Isso também varia de porte e de raça, né? Os cães de porte grande, eles têm uma longevidade um pouco menor, os menorzinhos vivem mais, né? Então, por isso que a gente brinca que pincher é eterno, né? Mas é uma proporção aí, se a gente parar para avaliar, que é uma expectativa de vida de um cão, se dá em torno de 15 anos e dos gatinhos aí aos 18 a 22 anos. Então, é verdade. É verdade. 1 ano do cão corresponde a... Esclarecida a minha dúvida, eu tenho certeza de muitas pessoas também que estão acompanhando a gente em casa. E a partir de qual idade que um cão ou um gato é considerado idoso? Os cães, né, de pequeno e médio porte, a partir dos 9 anos eu considero já sênior, né? E dos de porte grande, a partir dos 7 anos de idade, a gente já dá essa atenção. Os gatinhos, como eles têm uma longevidade um pouco maior, né? A partir dos 12 anos a gente já categoriza eles como sênior. E os cuidados nessa fase dos animais deve ser diferenciado? Eles têm que ser mais intensos, né? Então, normalmente, gatos que costumam ter bastante problemas renais, né? É fazer aquele check-up ultrassonográfico, né? Fazer o ultrassom a cada 3 meses, a cada 6 meses, né? Justamente para a gente triar, pois caso tenha alguma alteração, a gente pega no início, né? Porque para um velhinho, né, combater aí uma doença e lutar é um pouco mais difícil do que para um animal mais jovem. E até para oferecer uma qualidade de vida melhor para esse pet, né, que acompanhou a gente durante tantos anos no finalzinho aí da vida dele. Doutor, e a gente costuma assistir alguns filmes, alguns documentários, enfim, ler algumas reportagens de animais que, por exemplo, perdem o dono e aí ele também entra em luto. Ou a gente já viu alguns casos que a pessoa sofre um acidente, vai ali na ambulância e o cachorrinho vai do lado, acompanhando. Os animais, eles desenvolvem esse tipo de sentimento também pelos tutores? Isso é real? Eu acho que isso é visível para todo mundo que tem pet, Sim. né? Você passa 15 minutos longe de casa, você sai do apartamento e vai levar o lixo. Na hora que você volta, parece que faz 15 anos que o pet não te vê. Uma festa, né? Então, assim, a dependência do animal com o ser humano, esse contato, essa domesticação que a gente teve, ela é muito presente e ela é sentida, acho que bilateralmente, tanto do pet com a gente, como nossa com o pet, né? É real, né? Não precisa nem perguntar porque é visível, igual você mesmo falou. Quem tem um animalzinho em casa sabe bem o que é isso. Obrigada, Carlos, pela entrevista. Tenho certeza que você esclareceu as dúvidas, né, de muitas pessoas em casa. No programa de hoje, nós descobrimos que além de proporcionar bem-estar psicológico, os animais também podem ajudar os seres humanos de formas surpreendentes. Acompanhe a gente nas redes sociais. O De Bem com Você de hoje fica por aqui. Até a próxima!